Bom, voltei. Boa noite aos que eu não vi. Agora a gente vai ler Romanos 2. Paramos no Romanos 1. Vamos lá. Ainda tá aqui. Meu computador é um negócio sério. Vamos lá. Vamos orar novamente, porque agora vamos orar pela leitura da Bíblia, né? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa nos dar inteligência espiritual, capacidade de decidir em vossas palavras, entender como foi difícil para os discípulos naquela época e como era difícil educar uma pessoa que vem com base em leis que Jesus teve que ampliá-la e aperfeiçoá-la. Bondoso Pai, nós sabemos que na segunda vinda do Messias, quando Jesus pergunta, quando o Messias vier porventura, quando o Filho do Homem vier porventura, achará fé na terra. É porque na época dele as pessoas estavam esperando pelo Messias, no entanto, os que reconheceram preferiram negar para não entregar o poder e tudo que Deus tinha criado e acumulado para o seu Filho, que ele era o verdadeiro herdeiro de tudo que era ofertado nos templos. E também, para não perder posição, as pessoas ignoraram Jesus. Por favor, não permita que as pessoas se percam, porque não tem mais uma chance. Não haverá uma quarta vinda, só teve a primeira falhou, que era Adão e Eva, a segunda da história tentativa, que era a primeira, Filho de Deus, foi Jesus. E a segunda vinda, Pai, não vai ter terceira e quarta. Nós viveremos numa era de ouro, mas também muito difícil, porque estaremos passando pelo Apocalipse, que Jesus passou em vida e perdeu sua vida. Só que da terceira vez, o vosso reino será feito na terra, e o mal terá que ou se arrepender ou deixar a terra, como disse a mãe Moon. Por favor, abençoe cada um de nós para compreendermos o momento que estamos vivendo e temos força de praticar a vossa verdade em nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Cobrir nosso lar, nossos parentes, nossos filhos e netos com vossa bênção. Cobrir em cada lar das pessoas que irão assistir. Vai com que os teus anjos bons abençoe essas pessoas com bênçãos e proteção, Pai, a cada um de nós, para que possamos vencer a era difícil e conseguir chegar no final unido a vós e aos verdadeiros pais, como Jesus tanto deseja. Te pedimos que abençoe cada um que estaria aqui agora e vão estar depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Voltei. Eu não sei ainda quem está por aí, depois eu consigo ver, tá bom? Eu falo, mas desde já muito obrigada. E eu vou para aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. É complicado esse com o meu computador. Vou entrar com Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Eu peguei a Kendall e peguei a outra que eu achei mais fácil ler, por causa da minha dislexia. Mas vamos lá, não muda não, viu? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, que é continuado do 1, né? É inexcusável, é imperdoável. Não dá para dar desculpa quando julgas. O homem quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgais aos outros. Pois tu que julgas faz o mesmo. Ou seja, quando eu julgo os erros das outras pessoas, gente, como é difícil, né? A gente pensa, não, eu só estava comentando, e às vezes o comentário já é um julgamento. Então pensa, há 44 anos a gente está seguindo o nosso pai, né? E ainda temos que deparar com esse versículo aqui e perguntar, eu faço isso? E dizer, se eu faço, eu tenho que parar, Pai Celeste. Todos os dias a gente está aprendendo. Eu já li, perdi as contas de quantas vezes eu já li a Bíblia. Passa de 100, 120 e já passa. Porque a gente tinha que fazer uma condição de leitura de princípio, 120 vezes para compreender o princípio, segundo o Pai Moon. E eu li a Bíblia também junto. Então, mesmo assim, eu me surpreendo quando eu estou lendo e coloco em mim, como nosso Pai diz, a primeira leitura, se você vai dar um sermão, se você vai fazer um encontro, se você vai
é fazer condição. Aquela primeira é para você se educar. Não é para educar os outros, mas a mim mesmo. Então, isso daqui é fantástico, porque tem a ver com o que Jesus disse lá em Mateus 7:12, né? Portanto, é indesculpável, inexcusável, que quando julgas o homem, quem quer que seja, independente dele estar certo ou errado, porque tu condena a ti mesmo naquilo que julgas. Mateus 7:12, tudo que quer que os outros vos façam. Fazendo nós primeiro. Tinha um reverendo chamado Kim, e ele tem, né? Mas ele não está mais no Brasil. Aí ele dizia que Satanás ficava com a agendinha, anotando as coisas que ele estava julgando os outros. A Messia disse, vamos supor, eu vou usar minha imagem, que a Madalena fez isso e isso. Olha, que ela fez errado porque ela fez isso. Bom, eu vou botar a Messia na mesma situação para ver se ela é tão boa assim. Então eu vou passar e vou ter que morder a língua, né? Então tenha cuidado ao julgar, tá bom? E bem sabeis que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, Deus vai ver a verdade. Deus não julga porque eu estou dizendo que fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, ou ciclano fez aquilo. Ele julga de acordo com os padrões do céu. Ele julga de acordo com a verdade, ok? Então, por que a gente não pode julgar? Porque a gente não tem esse padrão, né, de perfeição para saber o que é certo ou errado 100%. Ou não temos como dar desculpa quando nós conhecemos a verdade, ok? Então vamos ter cuidado naquilo que a gente diz, tá bom? Não é só vocês, principalmente eu. Vamos lá. A vida da gente fica mais pesada. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus. Ou seja, eu estou julgando, e quando eu fizer, Deus não vai ter que me julgar, porque eu julguei os outros, e é uma lei não julgar. Só o perfeito pode julgar, o Messias pode julgar, abaixo do Messias ninguém pode julgar o outro. Ou despreza a tua riqueza e sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, se Deus é tão bom que Ele pode nos levar ao arrependimento, a gente ter a capacidade de, pela bondade de Deus, ter consciência do que a gente está lendo agora e ser capaz de mudar por causa disso. Mas quando a tua dureza do teu coração impedente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Se eu continuo com essa natureza dura do coração, não, é porque estava errado mesmo e acabou-se. Então eu não vou sair da justiça de Deus, que Paulo chama aqui de ira, né? Entende? Um minutinho só para eu subir um pouquinho essa cadeira. Eu acho que ela baixou. Agora sim. Agora vai ficar melhor. Vamos lá. Deixa eu só ver se o tamanho ficou bom, né? Só aparece a cabeça às vezes. Vamos lá. Ai, Deus, Senhor. Às vezes eu me perco aqui, viu, gente? Mas já me achei. Mas segundo a tua dureza do coração, já li. Qual recompensa cada um segundo Deus, né? Vai fazer o juízo. O qual recompensa cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai nos recompensar e vamos estar ligados a Deus de acordo com o quê? Praticamos nossas obras diárias, tá ok? A vida eterna, os que permanecem em fazer, perseveram em fazer o bem e procura a glória e honra, incorrupção. Ou seja, não se mistura com corrupção. Procura fazer o bem, aquele sermão da Mãe Moon, né, que a gente acabou de ler, falava nisso, em viver por amor verdadeiro. Viver por amor verdadeiro é o que Paulo está falando aqui. A vida eterna, que ela disse, a vida eterna se baseia nisso, é com quem perseverança em fazer o bem, procura glória e honra e incorrupção. Ou seja, honrar a Deus, honrar os pais celestiais, o Messias, ok? Vamos lá. Mas indignação e ira, justiça, né, de Deus, aos que são contencioso, desobediente à verdade e obediência à iniquidade. Ou seja, a justiça de Deus vai fazer isso, ok?
Meu computador tá andando sozinho. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal. Olha, vai terminar. Mas eu vejo que os homens não têm consciência. Sim, isso era. Na era passada, agora nós já estamos vivendo na era da justiça de Deus. Então vai ter sim tribulação e angústias. Ninguém vai fazer o mal e vai ficar impune, vai pagar, seja ele quem for. Pode ser uma autoridade ou uma pessoa simples. Se fizer, vai ter tribulação. Já começou a era da justiça. Glória, porém, a honra e paz a qualquer que pratique o bem. Seja lá quem for que pratique o bem, Deus vai dar honrar essa pessoa. O que é honrar? Eu recebi uma comenda disso daquilo. Não é essa. A comenda de Deus é bem mais valiosa. Porque Deus, quando nos honra com nossa saúde, honra com prosperidade, honra com bonança, honra com proteção. Certo? Então, quem faz o bem está conseguindo conquistar o coração do Pai Celeste e vai herdar abundância. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não quer saber quem você é, quer saber o que você está fazendo. Você está caminhando em direção ao Pai Celeste, praticando todas as coisas que Ele quer, ou você está praticando as coisas do inimigo de Deus? Porque todos os que sem lei pecaram, sem leis também perecerão. Não adianta dizer, mas eu não sou religioso. Eu não acredito em Deus. Eu não me interessa com coisa de Deus. Você pode não ser, mas se você está pecando, você vai receber a justiça divina. E se você está fazendo bem, você vai receber a bonança divina. Então, para com Deus, não há recepção de pessoa, porque todos os que sem lei pecaram, você não conhece, não quer saber, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, vão perecer e os outros serão julgados e vai ser bem mais pesado. Porque o Pai Mundo diz que tem, eu não me lembro o sermão, acho que foi de 79 ou foi 89, que ele diz assim: se você conhece toda a verdade de Deus, estuda, tem as palavras para se guiar, para praticar no seu dia a dia, você não faz, você faz 2 pecados. Um porque você pratica e o outro porque você sabia. Certo? Vamos lá. Lembrando que tem um ponto, né, aí que a pessoa morre e chega para Jesus e diz assim: mas eu não sabia, o meu líder não me explicou isso. Ele vai dizer: quanto tempo existe a Bíblia? A mesma coisa da segunda vinda. Okay? Quanto tempo está a verdade? Vamos lá. Porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus, mas quem pratica a lei são justificados. Quem é que vai julgar? Quem é que condena? É Deus ou o demônio? Se você não pratica, como Jesus disse em João 8, João 12, 47 e 48, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas ele diz: as palavras que eu tenho dito o julgarão nos últimos dias. Satanás não vai deixar. Lembra de Jó? Ele foi testar Jó, porque Jó recebia, era um homem justo e tal, e ele foi testar. Então, Satanás é quem vai julgar, né? O juiz dá a sentença. Deus é o juiz, o Messias estará lá. Então, Deus é um juiz. E ele vai sentenciar de acordo com o que nós fazemos. Ele não pode mentir por nossa causa, porque Deus não é um Deus de mentira, e sim de verdade. Vamos lá. Porque quando os gentis que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles leis, para si mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Ou seja, quando eles fazem as coisas de acordo com a lei, mesmo sem conhecer a lei, nosso Pai chama essas pessoas de pessoas justas. Você não tem igreja, você não tem congregação, mas você faz as coisas de acordo com a sua consciência. Às vezes até perdeu de crer em Deus por tantas decepções do povo religioso. Mas você continua fazendo as coisas corretas, você vai receber por ser uma pessoa que pratica a lei sem a conhecê-la. Você é uma pessoa justa, tá certo? Vamos lá. Porque aí Paulo diz, que as leis estão dentro do coração deles. Olha aqui, vou ler para você. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, que acusando que os defenda. Ou seja, nós temos uma consciência que diz o que é certo e o que é errado, e também vai nos julgar, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangélico, que ele está dizendo, né, o Novo Testamento, eis que tu que tens sobrenome judeus, repousa-se na lei e em glória em Deus.
e sabeis a sua vontade e as provas quais excelentes, sendo instruído na lei. Confias que és guia cego. Ele está falando dos judeus, né? A pessoa faz, está aí a lei e tudo, mas não seguia a lei, então se torna guia cegos. Você está como liderança, mas está ensinando tudo errado. Para Deus, você é um guia cego. Vai ser aquele versículo que Jesus disse, afastai de mim, eu nunca te conheci, obreiro da iniquidade, ok? Conheci a lei e fez tudo errado. Sabeis que sabe sua vontade e as provas quais excelência, sendo instruído na lei. E confia que és guia cego, luz do que estão em trevas. Ou seja, se você sabe tudo e não faz, você é uma luz, na vez de ser luz, você se torna trevas, ok? Instrutor do Nésio, mestre de criança que tem a forma de ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensina ao outro, não tem ensinamento a ti mesmo? Quer dizer, está ensinando, mas não está praticando? Sua palavra não tem força. Tu que pregas que não se deve furtar e furta? Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus e pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque eles pararam de crer, porque os que deveriam representar a lei praticavam tudo que Paulo está dizendo aqui. Gente, isso é sério, muito sério. Isso é muito sério. Porque você conhece e você está ensinando errado e fazendo errado, as pessoas não vão lhe seguir, você tira as pessoas de dentro da lei, porque assim, porque Deus não castiga essa pessoa mais, o juiz é agora. E você está se ligando a Satanás e alimentando Satanás toda vez que você está violando as leis de Deus. Vamos lá. Aí ele fala, mas nós somos incircuncisos, né? Aí olha o que Paulo fala. Eles não falaram aqui, falaram em outro lugar. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, não adianta você ser incircunciso ou batizado em água, nada, se você transgride os ensinamentos de Cristo. Do céu, Deus Pai. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reportada para a circuncisão? A incircuncisão que, por natureza, é cumprir a lei, não te julgará, porventura, a ti? E que pelas letras circuncisão é transgressor da lei, ou seja, muito era já circuncisado, mas transgredia a lei, então vai ser julgado. Independente de você estar numa igreja, ser um bispo, um arcebispo, um presidente, um diretor, um pastor, um padre, você está fazendo tudo que Paulo disse ali em cima e muito mais, você está ensinando errado, desviando as palavras de Deus para a sua própria vontade, você vai ser transgressor da lei divina e você vai pagar de acordo com as leis. Ninguém escapa disso. Porque não é judeus que externamente é, ou seja, a messa é só externamente, eu tenho que ser dentro de mim, eu tenho que ter certeza do que eu estou crendo e do que eu estou me esforçando para praticar a vontade de Deus. E eu lhe confesso, todo dia você vai ser testado e todo dia, ao final do dia você vai dizer, Pai, amanhã eu tenho que vencer a mim mesmo nisso. Pai, por favor, me dê força para eu vencer as tentações e as pessoas que nos tentam, ok? Tenta nos deixando irritado, tenta nos ofendendo, tenta nos desprezando, tenta levantando calúnia, e você diz, não, deixa na mão de Deus, Deus cuida, Deus é justo, e aí a gente tem que seguir em frente, tá? Porque não é judeus que é exteriormente, nem circuncisado que é exteriormente na carne, mas é judeus o que é no interior, a circuncisão do coração, você limpar o coração, né? Deixar o sangue mal da ganância, do egoísmo, do egocentrismo, da falsidade, da calúnia, do adultério, da fornicação, da mentira, do roubo, etc., sair do coração, certo? No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós temos que ser o quê? Purificado no nosso espírito, não na palavra só, mas não na letra escrita, mas dentro
daquilo que aprendemos com Deus internamente. Por isso que Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Essa hoje foi a leitura de... É porque eu estou caindo da cadeira, gente. Essa é a leitura de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi curtinha, né? Mas amanhã a gente continua, tá? Às vezes fica difícil eu vir, mas eu estou me esforçando para terminar. Tá? Muito obrigada. Espero que grave no coração as palavras de Paulo, porque serve até hoje. As pessoas que estão aí, muito obrigada. E que Deus guie a cada um de nós a praticar as palavras de Deus. Tanto as que o Pai Mundo nos ensina através de tantos livros, de tantas palavras. Você tem que ver se as pessoas que estão lhe ensinando dentro dessa palavra, ou desviando, ou inventando modo, ou criando dogmas. O problema de maioria, 100% das igrejas, é criar dogmas. Ah, mas eu acho que é isso, então eu vou dizer que é isso, porque é o bel prazer de quem está ali dirigindo. Isso é violar a lei divina. Não é, ela não foi feita para ser adulterada, como disse Jesus. Não pode mudar uma vírgula. Imagina as palavras, né? E o sentido. Ok? Vamos orar para que possamos ser firmes dentro daquilo que nós aprendemos por certo, por justo e que vem dos filhos de Deus. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Muito obrigada por estarmos aqui, Jesus, por estar lendo as palavras dos vossos discípulos, as dificuldades que eles tiveram para ensinar, as dificuldades para as pessoas compreender vossas palavras. Por favor, nos capacite para que nós possamos praticar e sermos circuncisados em nosso coração, tirando todo o mal, todo o sangue perverso do vosso inimigo, ficando só a vossa vontade dentro da nossa mente e coração, para que através de nosso corpo possamos purificar nosso espírito com prática que agrade a vós e que cumpra o princípio do céu, a constituição do céu. Uma delas, não ferir o coração dos outros, não levantar falso testemunho. Tantas coisas, Pai, que o Senhor deixou por escrito e o homem se faz cego, principalmente o lado religioso, que hoje em dia está se iludindo, que se salva por falar. Mas só se nós, como vimos, só nos salvamos como tem prática diária, como o do amor verdadeiro, como a Mãe Moon nos explica e como Paulo falou agora. Não existe coincidência, o Pai Moon sempre dizia, é providência. Não é à toa que hoje eu vim ler os dois, eu não tinha lido ainda aqui junto, mas li os dois e tenha muito, muito a ver do passado com o presente. E espero que no futuro nós estejamos melhor, qualificados para ser chamados filhos vossos, filhos e filhas vossos. Por favor, Senhor, abençoa a cada um que vai ouvir, permita que eles compreendam essas palavras e que reflita sobre elas no dia a dia, para que possamos ser melhor, tanto na palavra da Mãe Moon, como na palavra de Paulo, discípulo de Jesus. Por favor, abençoe todo e abençoe essa semana, para que nós possamos nos levantar diante de vós com a cabeça erguida e o coração tranquilo, e que nós possamos fazer a sua vontade, Senhor, não a minha vontade, nem a vontade das pessoas que estão vindo, mas que nós possamos nos adequar para ser chamado no futuro de filhos e filhas vossos. Abençoe cada um e através dele suas famílias. E te agradecemos por esse dia que está se encerrando, que foi o primeiro da semana, que seja uma semana de vitória, de paz e de proteção. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adjum. Muito obrigada. E se Deus me permitir, até amanhã.